Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de Palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, a levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você nessa jornada de conhecimento da Bíblia Sagrada, para estar agregando na sua vida, fortalecendo a sua fé e o seu espírito, tá bom? Vamos estar aqui, abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 1, a gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 33, que fala assim: Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam meu filho Salomão montar minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Ali Zadok e Natã ungirão o rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida venham atrás dele. Quando vier, sentam-se no meu trono. E ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías, e o Senhor seu Deus confirme isso. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Davi já estava velho, de idade. Então ele já não estava, o reinado dele já estava deixando de existir, já estava chegando ao fim. E conforme Davi se tornou rei, ele teve os seus filhos. Adonias, que era o filho mais velho de Davi, queria se apossar do trono, ok? Então ele começou um motim ali, ele tentou fazer um motim contra o pai, porém não teve sucesso, porque Davi, ele se posicionou logo quando percebeu o que estava acontecendo. Só que Davi, ele prometeu o reinado para Salomão, porque não é que Davi prometeu o reinado, Deus queria que Salomão fosse rei. E a gente sabe que na história de Davi, Davi tinha intimidade com Deus. Então, o que Davi falasse, o que Davi fizesse, se tornava decreto, porque sabia que estava vindo do Senhor. Entende? Então, aqui, o que Davi fez? Davi chamou os profetas próximos a ele, que eram de confiança de Davi, e mandou que os profetas levassem Salomão até o monte para ser ungido a rei. Entende? E dali eles viessem anunciando que Salomão era o rei de Israel e de Judá. Ou seja, o plano de Adonias ia ser cortado pela raiz. Ele não ia desenvolver um reinado, porque ele não foi escolhido por Deus. E na vida de Davi, tudo era feito pelo Senhor. Entende? Se você pegar aqui para ler a Bíblia, você vai ver que quando Deus tornou Davi rei, ele lançou uma profecia contra Davi, ele lançou uma promessa contra Davi. Ele lançou uma promessa para Davi, dizendo que toda a descendência de Davi, se fosse obediente às ordens de Deus, eles se tornariam numerosos e maiores, ou seja, ia haver também um reinado sobre os descendentes de Davi, entende? Então, com isso, quem escolheria para estar no reinado, fazendo toda a administração ali daquela gente ali, daquele povo, era Deus escolhendo. Então, do mesmo modo que Deus foi com Davi, tirando Davi da sua casa, do anonimato, da pastoreio lá das ovelhas e colocar no reinado, Deus também foi com Salomão, escolhendo Salomão para poder colocar ele no reinado e dar continuidade ao que Deus tinha para a vida de Salomão, através da continuidade que Deus tinha para a vida do povo de Deus, através do reinado de Salomão. Entende? Ou seja, Deus estava cumprindo com a promessa que ele fez a Davi, dos descendentes deles também se tornarem reis e virem a desenvolver para Deus, ok? E ao mesmo tempo também Deus estava levantando Salomão para poder ser rei ali. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Você é um escolhido do Senhor. O que acontece quando nós somos escolhidos de Deus? A partir do momento que nós somos escolhidos de Deus, a gente tem garantias da vitória do que vai acontecer, do que está para acontecer, do que vai acontecer e do lugar que nós vamos nos apossar. Então, por mais que tentem contra a sua vida,
Por mais que tentem querer usufruir do que Deus tem para você, por mais que tentem sentar no seu trono, o trono que é seu por direito, que foi Deus que escolheu você para estar, as pessoas que estão tentando não vão conseguir. Entende? Porque é seu por direito. Deus te deu. Aqui no caso, era uma passagem de Davi para Salomão. E como a promessa estava sobre a vida de Davi, a promessa acompanhou aquele que Davi escolhesse para sentar no trono. Consequentemente, a promessa que foi feita de Deus a Davi, ela se estendeu à vida de Salomão, porque ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Judá e de Israel. Entende? Na sua vida não é diferente. Então, os propósitos do Senhor, você é um escolhido de Deus, ok? E na sua vida tem os propósitos dele para você viver. Então, por mais que queiram se assentar no seu trono e fazer o que você faz, ok? Deus não vai permitir e você vai viver os planos de Deus para sua vida, você vai viver os propósitos de Deus para sua vida, ok? Mesmo que você se auto-intitule moço. Porque aqui, se você pegar a história para ler, Salomão era jovem, Salomão era moço, não tinha experiência, mas ele foi intitulado a rei de Israel e de Judá, porque era assim que Deus queria. Então, por mais inexperiência que você tenha, por mais que você se sinta não capaz para exercer a função que Deus quer que você exerça, você vai exercer porque Deus está contigo. E por mais que você se veja como algo insignificante ou algo pequeno, ou algo que não tem capacidade de fazer, quem vai te capacitar, quem vai te mostrar o caminho, quem vai te dar as estratégias, quem vai te preparar para sentar ao trono, é Deus. Então, da mesma forma que Ele está ungindo você hoje para poder se tomar posse do lugar que é teu por direito, ok? Que é herança, Deus também vai te dar capacidade, vai te capacitar através do Espírito Santo, levantar pessoas à sua volta para poder capacitar você e te ajudar a chegar aonde Deus quer que você chegue. Então você não precisa se preocupar com nada. Por quê? Porque Deus já tem tudo planejado e você será ungido a rei. Entende? Quer a adversidade em volta, quer a oposição, quer pessoas à sua volta ou não, você vai ser servido a rei. Ou seja, não é a vontade das pessoas que estão à sua volta, não é a opinião alheia, não é a oposição que vai fazer Deus mudar de ideia. Ele já tomou a decisão dele. E você vai se assentar no trono que é teu por direito, ok? Você vai se apossar do que é teu por herança, ok? E ao mesmo tempo Deus vai nomear você rei de Judá e de Israel. Ou seja, você vai governar sobre o lugar que Deus colocou você, ok? E você vai administrar juntamente com o Senhor o lugar que Ele colocou você, que é teu por direito e por herança. Ok? Então, o que a gente precisa entender disso aqui? Que tudo que é feito por Deus para a nossa vida é feito com o êxito, é correto, ok? E tem segurança. Então, o que a gente precisa entender disso tudo aqui? A promessa que foi lançada na sua vida, ela vai haver cumprimento. Mesmo que o tempo passe, vai haver cumprimento. Aqui na história, Salomão foi ungido a rei jovem. E levou-se um tempo de preparo para poder vir a ocupar o trono. Com Davi foi a mesma coisa. Quando Davi foi ungido a rei, ele estava lá no campo com as ovelhas. Ele também era jovem. Passou-se um longo período, ok, de preparação para ele poder se apossar do trono, para poder se tornar o rei que Deus queria que ele fosse. Então, com você também não é diferente. Você é um escolhido do Senhor. Deus tem propósitos para a sua vida. Só que para você viver os propósitos que Deus tem para ti, você também precisa passar por uma preparação. Para quando você receber as bênçãos do Senhor na sua vida, você está apto e pronto para usufruir daquelas bênçãos da promessa e dos milagres, ok? E não vir a perder, ou seja, você vai saber administrar com excelência aquilo que Deus vai estar colocando na sua mão. Então, primeiro você é preparado, primeiro você é forjado,
Primeiro você passa por toda uma lapidação para depois Deus te entregar nas suas mãos o que é seu por direito. O trono, a promessa, os milagres, entende? A posse, ungir você a rei, a rainha, entende? Deus tem uma individualidade aqui com cada um. Então, Ele vai fazer cumprir na sua vida mediante ao seu posicionamento de fé, de acreditar, de perseverar, ok? No seu processo de forja, para Deus poder colocar você no que é seu por direito. Ou seja, Ele está te preparando. E o que Ele quer de você nesse período que você está sendo preparado por Deus? Ele sabe o quanto você está cansado, Ele sabe o quanto você já não aguenta mais. Porém, Ele quer que você ainda persevere, que você continue. Só que Ele quer que você o adore. Sem cessar. Entende? Da mesma forma que nós devemos estar sem cessar em oração com Deus, Deus quer que nós os adoremos sem cessar. Para poder Ele vir abrir as portas, as comportas do céu, as portas, quebrar as correntes, quebrar os grilhões, para poder te colocar no lugar que é seu por direito, é seu por herança, tá bom? Então adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, que Ele está lutando essa guerra. Você já venceu essa guerra porque Deus é a nossa garantia da vitória, porém Ele quer de nós que nós depositemos nele total confiança, 100% da confiança em Deus, e ao mesmo tempo o adore, lembrando que Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, e quem está fazendo acontecer a nossa vida é Ele, tá bom? Essa foi a mensagem, que Deus abençoe sua vida, fique na paz, tchau, tchau.